Olá, tudo bem a todos? Desde já eu quero agradecer a todos que assistem os meus vídeos, né? E que de alguma forma se identifica com aquilo que eu posto, né? A respeito da escrita bíblica, né? Desde já eu quero agradecer a todos mesmo, sem exceção, tá certo? Aqueles que se identificam, aqueles que não se identificam, tá bom? Aqueles que compartilham, aqueles também que não compartilham, aqueles que deixam o joinha, aqueles também que não deixam o joinha. Então, se eu sou grato a todos vocês, tá bom? Todos aqueles que visualizam e faz esse vídeo que seja de alguma forma me ajuda, né, esse vídeo a ser divulgado aí para outras pessoas, tá bom? Irmãos, mais um versículo e um capítulo da Bíblia que eu vou citar aqui para a nossa meditação, tá certo? Ultimamente eu estou sempre postando, falando a respeito da fé, né, que devemos servir a Deus pela fé, pelo crer, tá certo? Eu tenho constante aqui nos meus vídeos falado que não é por praticar, tá certo? Mas é por fé, não é pelo praticar, mas por fé, é por crer, tá certo? E desde já aqui eu quero trazer aqui mais esse pequeno vídeo para que vocês entendam, né, relacionado à nossa fé e o nosso crer, tá bom? E aqui é um versículo que eu vou trazer que mostra, tá certo? Mais uma vez que a fé e o crer é fundamental na vida de qualquer ser humano, tá certo? Aquele que crê em Cristo, aquele que crê em Deus. Então aqui eu vou falar que está em Romanos 4, tá certo? Romanos 4, a partir do versículo 1. Romanos 4, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler até do primeiro até o 5, tá certo? Que diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Tá certo. Vocês entenderam aí, meus irmãos? E na continuidade aqui no capítulo, no versículo 6, aí cita aqui, né? Assim também Davi declara: bem-aventurado os homens a quem Deus imputa a justiça, sem as obras. Dizendo, aí aqui nos versículos mais para frente, tá certo? Vai dizendo os bem-aventurados que Davi cita. Tá certo? Eu quero ler só esse pequeno versículo para que vocês entendam. Tá certo? Eu não sou imputado diante do Senhor, eu não sou justificado pela minha obra. Tá entendendo? Porque se fosse assim, Abraão tinha sido justificado pelas suas obras e não foi. Ele não foi justificado pela obra das suas carnes que ele fazia. Tá entendendo? Mas ele foi justificado pela fé e o porquê. Tá entendendo? Pela fé e o crer. Tá certo? Então, assim, muitas das vezes, quando eu comecei no cristianismo, antes de eu sair, eu achava que tudo era obra de Deus. Tudo. Tá certo? Eu achava que ir para os cultos era obra de Deus, para ajudar no templo era obra de Deus, ou seja, se precisasse de pintar o templo, eu estava lá, se precisasse de fazer uma massa, se fosse possível, eu estava lá, ou seja, tudo era relacionado, eu aprendi assim, que tudo ali era relacionado à obra de Deus. E não tem nada a ver disso aí, tá entendendo? Aí às vezes a gente faz tudo isso aí, quando eu, pelo menos quando estava no cristianismo, eu achava que tudo isso era obra de Deus. E era justificado por isso, por eu estar ali envolvido, tá entendendo, naquela coisa toda. E hoje eu entendo que na realidade, lendo aqui o que está escrito, não tem nada a ver disso. Que eu não sou justificado pelo que eu faço,
mas sim pelo que eu creio, tá entendendo? E pela minha fé, tá certo? Aqui diz, deixa bem claro, ó, no primeiro versículo você já tem um conhecimento. E que diremos? Pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, ou seja, se ele foi justificado pelas obras, ele tinha de que se gloriar, tá entendendo? Tem de se gloriar, mas não diante de Deus, ou seja, diante de Deus ele não era justificado pelo que ele fazia, tá certo? Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi justificado porque ele creu em Deus. Tá entendendo? Não foi porque o que ele fez. Tá certo? Então, assim, você abrir a boca e dizer que eu faço a obra de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo porque é a obra de Deus, não. Isso não tem nada a ver disso. Tá entendendo? Como eu citei aqui no vídeo anterior, a obra de Deus, o próprio Jesus disse que a obra de Deus é crer naquele que enviou. Ou seja, é crer em Cristo. Tá entendendo? Você crê em Cristo, você já está fazendo a obra de Deus. Porque quem crê em Cristo, tá entendendo? Ele faz as boas ações, ele ajuda o próximo, ele ajuda o necessitado, tá entendendo? Aquele que necessita, que chega até a si, né, de alguma forma, pedindo algum apoio, alguma coisa, ele ajuda. Isso é fazer a obra, isso é crer em Cristo, tá entendendo? Aí diz aqui no versículo 3, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá entendendo? Aí no capítulo 5 diz assim, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, se eu não pratico, mas eu creio, tá entendendo? De que Deus tem o poder suficiente para transformar o ímpio, se eu creio nisso, eu já sou justificado. Tá entendendo? Só por crer nisso. Tá entendendo? Aqui está deixando bem claro no versículo 5. Mas aquele que não pratica. O que é praticar, meu irmão? É aquele que não vive praticando. Tá entendendo? A religião, ou seja, não pratica as coisas que vêm da carne. Tá entendendo? Ou seja, eu estou fazendo isso aqui para que Deus venha reconhecer que eu sou o seu servo. Eu estou fazendo isso aqui para que Deus venha ver que eu estou fazendo a obra. Nada disso. Tá entendendo? Nada disso vai lhe justificar. Aí aqui está deixando bem claro no versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Olha só. Se eu creio que Deus ele tem o poder e como ele fez, mandou o seu filho, né? Para poder o seu filho derramar todo o seu sangue, né? Que através da sua morte, o seu sacrifício, nos santificou, se eu creio nisso, tá entendendo? Isso já é o suficiente. Já é o suficiente para me ser justificado. Tá entendendo? Aqui deixa bem claro, ó. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Tá entendendo? Se eu creio que Deus é capaz, eu sei que ele é capaz de mudar qualquer ser humano. Todo mundo sabe disso, que o Espírito de Deus ele é capaz de mudar qualquer ser humano, por mais ruim que ele seja. Tá entendendo? Ele é capaz de mudar. Então, se eu creio nisso, eu já sou justificado por isso. Tá certo? E aqui deixa bem claro. Se eu não praticar, mas crer. Tá entendendo? Então, assim, aí mais embaixo diz, ó, assim também como Davi declara, bem-aventurado o homem. Ou seja, todo aquele que é bem-aventurado pela fé, pelo que crê. Tá certo? Então, desde já, meu irmão, esse é o pequeno, né, um pequeno entendimento que a gente venha compartilhar, tá certo? E entender que não é pelo praticar ou pelo fazer, mas é pelo crer, é por fé, tá certo? Que todas as coisas acontecem. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Desde já eu agradeço a cada um que assiste esses vídeos, compartilha, tá certo? Deixa o seu joinha. Aqueles também que não compartilham e que não deixam o seu joinha. Desde já eu já agradeço a todos, tá bom? Graça e paz e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Sem exceção. Deus abençoe a todos. E nós todos já somos abençoados em Cristo Jesus, né? Então desde já graça e paz.